Ó graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego, me fez ver da morte e me salvou. A graça me fez. Eu quero agradecer e desde já dar boa noite a todos aqueles que têm acompanhado algumas das mensagens que têm sido postadas, e este momento exclusivo ele é dedicado para responder a alguns dos nossos internautas que mandam as suas questões pedindo para que nós venhamos a ter algum tipo de diálogo, ainda que assincrônico, a respeito das questões ora colocadas. E a questão colocada é sobre suicídio, para o seu Edésio, né? Então, este momento aqui é um momento absolutamente resumido, mas vai aqui a minha resposta para o Edésio. Se eu entendi bem a pergunta, o que acontece com as pessoas que se suicidam? Vão para o céu ou para o inferno? Ou pode um crente suicidar-se? Ou se um cristão se suicidar, ele vai para o céu ou para o inferno, se for possível que ele cometa um erro como esse? E assim por diante. Então, a grande questão que eu fico a me perguntar, eu acho que é legítima essa pergunta, mas o que leva as pessoas a perguntarem o que acontece com alguém se ela se suicida? Nós podemos argumentar desde já que não existe possibilidade de nenhum de nós saber certamente ou plenamente, e eu enfatizo o termo pleno, sobre o estado final das pessoas logo depois da morte. Nós sabemos o que precisamos fazer para chegar até lá. Agora, o estado individual das pessoas, nós não temos como identificar. Paulo chega ao ponto de dizer que é possível nós identificarmos e reconhecermos, através da atitude dos irmãos, a eleição na vida de cada um deles. Então, é possível nós, em alguma medida, o próprio Jesus Cristo diz: acautelai-vos dos falsos profetas, porque se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores, né? Então é possível, em alguma medida, nós sabermos quem são, mas plenamente só o Senhor Deus. E isso através de diversos textos, como por exemplo de uma parábola das bodas, onde o próprio rei é quem faz o papel ali. O rei é a pessoa do próprio Deus e só ele sabe quem é a pessoa que está se utilizando da veste necessária para aquela festa. Então, nenhum dos convidados da festa teve a autoridade ou a capacidade, se eu puder usar esse termo, de identificar quem seria aquela pessoa com a veste inadequada. Então, acho que a primeira questão é essa. O que é que faz alguém, e a gente precisa ter cuidado com isso, o que é que faz alguém ter a sua dúvida sobre isso? Será que é exatamente para poder ir conversando com as pessoas, para poder dizer quem que está indo plenamente para o céu ou para o inferno? A Escritura diz que a gente deve pensar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida e sobre a nossa realidade. Até porque nós não temos como mudar a realidade das pessoas que já morreram e que certamente morrerão. Segunda coisa, existe um ranço católico romano muito forte, né, de que, por causa de Judas, que se matou e foi para o inferno, necessariamente as pessoas que se matariam iriam para o inferno. Isso é uma dificuldade tremenda, porque isso é um ranço católico romano, na forma de ler as Escrituras Sagradas. De que forma é essa? A forma ou pelagiana, ou semi-pelagiana, ou arminiana. Uma forma onde você pega os óculos dessas pessoas, que não me parecem leem a Escritura da melhor forma, pois eles se utilizam da instrumentalidade da sinergia para entender o movimento da salvação. E aí nós temos um problema, porque a salvação é um movimento absolutamente monérgico. É Deus resgatando a vida do ser humano. O ser humano não contribui em absolutamente nada para a salvação, entendendo salvação, todo o elemento final que nos leva até o céu. Paulo mesmo vai dizer isso, que ele trabalhou muito mais do que todos, mas não ele, a graça de Deus com ele. Então, acho que esse é um segundo ponto que precisa ficar claro
A gente precisa entender como que nós estamos nos aproximando da Escritura Sagrada. E não pode ser com os óculos católicos romanos, não pode ser com óculos pelagiano, semi-pelagiano ou arminiano. Em última instância, essa turma entende de que o pecado atingiu todas as áreas da vida do ser humano, mas não atingiu a mente. E por conta disso, isso é um problema sério de interpretação, e por conta disso, o homem teria a condição plena de identificar, e as suas vontades e faculdades estariam sem prejuízo da afetação do pecado. Não é verdade isso, né? Isso é uma influência da teologia de Tomás de Aquino, e aí nós vamos ter uma dificuldade de entender os comportamentos humanos, se existe uma área que é a sua cognição, a sua mente, as suas volições, que não foram necessariamente afetadas pelo pecado. Por conta disso, o catolicismo romano vai defender a ideia de razão autônoma. E aí nós vamos ter uma dificuldade enorme sobre isso. Então, enfim, esse é o ranço católico romano. Eu estou dando algumas dicas, né? Eu falei que ia dizer de forma resumida, apenas para mostrar a você que através de onde nós devemos percorrer para entender a forma como as pessoas buscam responder uma pergunta como essa. E a terceira e última coisa que o próprio Paulo vai nos dizer na sua palavra, quando ele fala aos Colossenses, quando ele diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado, inteiramente removido e encravado na cruz do Calvário. Então não há nada, nenhum tipo de pecado, passado, presente ou futuro, que já não tenha passado pela cruz de Cristo. E que não necessariamente precise do nosso pedido de perdão para que eles sejam perdoados, né? Aqui é muito importante, parece ser uma heresia, mas não é. É por isso que eu disse anteriormente a questão do papel da razão autônoma, né? Então, se nós não entendermos a soterologia, o alcance da obra de Cristo e exatamente quais são os seus efeitos, nós teremos uma dificuldade muito grande de entender como é que essas coisas acontecem. Então, essa terceira coisa de que Paulo diz que todos os nossos pecados foram perdoados. Se todos os nossos pecados foram perdoados, fica a pergunta, um crente pode cometer isso? Só haveria uma possibilidade, porque a Bíblia só diz que tem um pecado que não foi perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para alguém dizer que necessariamente o suicídio não foi perdoado, ele tem que fazer uma similaridade, uma igualdade, uma paritariedade do suicídio com a blasfêmia do Espírito Santo. É impossível, né? Certamente, eu não vou entrar nesse assunto para dizer o que é, mas eu posso dizer que certamente não é. A blasfêmia com o Espírito Santo não é o suicídio. Portanto, o suicídio é um pecado como outro qualquer. O que nos levaria para o inferno, qualquer pessoa, não é só atentar contra a própria vida, mas atentar contra a vida dos outros. E não é só dito os grandes pecados, mas também os pequenos pecados. Porque não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, mas também não há pecado tão pequeno que não necessite do perdão de Deus. Então as pessoas ficam tão preocupadas com suicídio, com adultério, com roubo, e esquecem do olhar lascivo, esquecem da língua ferina, se esquecem da forma de se relacionar com a vida das outras pessoas, se esquecem de que existem outros pecados ditos pequenos na vida de cada um de nós, que eles são frequentes e eles acabam roubando a alegria, e por menor que sejam, e por menor que fossem a sua frequência, eles seriam mais do que suficientes para lançar a vida de qualquer um de nós para o inferno. Então a grande questão é de que o suicídio é um pecado como outro qualquer. E que por razões que não dá para a gente explicar aqui, ou não dá para nós discutirmos, mas certamente nós deveríamos discutir o papel da angústia. E existem várias razões para a angústia que poderiam levar uma pessoa a tirar a própria vida, né? Então, a terceira razão que nós deveríamos pensar é que os nossos pecados estão todos perdoados. E o suicídio não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ele é um pecado como outro qualquer, e que se cometido por um cristão, que Deus o livre, que chegar numa situação como essa, mas que Deus guarde a vida de todos nós disso, né? Não tem ninguém incentivando ninguém a cometer suicídio, mas certamente, se ele é um pecado como outro qualquer, ele pode ser cometido por um cristão e ele foi perdoado na cruz de Cristo, e Cristo encravou todas as nossas dívidas e pecados na cruz do Calvário. E desprezou, humilhou a vida de principados e potestades quando desfilou na sua ressurreição. Então, essa é a grande questão. E esses são pelo menos os contornos que envolvem um assunto como esse
do suicídio. Então eu espero que não só o senhor, mas todos aqueles que estão me ouvindo se preocupem não só com pecados dessa natureza, grandes desse montante, entendendo o prejuízo que ele pode trazer, tirando a vida da própria pessoa, mas eu espero que as pessoas também se preocupem com os pequenos erros, com os pequenos detalhes que ferem a vida de tantas pessoas, trazendo tanta morte à vida de tanta gente, quando nós temos verdadeiros crentes mortos-vivos, porque estão tão feridos, com tantas feridas causadas pelos outros, não somente por ele mesmo, mas também num processo de autodestruição é possível, e de que não necessariamente tiram a vida do coração, do batimento cardíaco, mas certamente a alma vai se secando. E talvez seja por isso que Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Então que Deus abençoe a vida de cada um de nós e nos ajude com temor dele, com tremor, a buscarmos desenvolver a nossa salvação e, acima de tudo, a entender as limitações que nós temos, mas o poder ilimitado de Deus, que foi derramado sobre a vida de cada um de nós, não para possibilitar absolutamente nada, mas para salvar-nos. E é por isso que Pedro nos diz que a nossa herança está guardada pelo Senhor nos céus e nós estamos guardados pelo Senhor para essa herança guardada para nós. Então, louvado e bendito seja o nome de Deus, que certamente todos aqueles que são filhos de Deus terão a sua herança e eles mesmos, juntados uns aos outros, graças ao poder de Deus, que de acordo com Judas, é mais do que poderoso para nos guardar e nos livrar de todo tropeço. Louvado e bendito seja o nome de Deus por conta disso. Deus abençoe e espero que isso tenha ajudado aos contornos dessa pergunta, para pelo menos você se aprofundar nesses outros temas que certamente, se não leram e se não leu, vão precisar ler. Mas estou aqui aberto para outras colocações. Deus abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Tchau.